Essa velha só faz comida ruim. A voz de Júlia ecoou pela varanda como uma chicotada, seguida de gargalhadas das amigas dela, enquanto eu recolhia as xícaras de chá em silêncio, fingindo que aquelas palavras não haviam acabado de rasgar minha dignidade em pedaços. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Helena, tenho 58 anos, e naquele domingo de tarde eu estava fazendo exatamente o que fazia todo fim de semana, servindo chá e bolos caseiros para as amigas sofisticadas da minha nora. Tinha acordado às 6 da manhã para fazer o bolo de limão siciliano com calda de açúcar queimado, receita da minha mãe que eu aperfeiçoei ao longo de 40 anos. Os biscoitos amanteigados levaram 3 horas entre preparar a massa, modelar um por um e assar em temperaturas precisas. Júlia havia casado com meu filho Pedro 3 anos atrás, e desde o primeiro dia deixou claro que eu não era bem-vinda na casa deles. Como não tinha para onde ir depois que vendi meu apartamento para ajudá-los com a entrada da casa, acabei morando numa edícula nos fundos da propriedade. Um quartinho simples, mas era meu. E toda semana, ingenuamente, eu tentava conquistar o carinho da minha nora através da única coisa que sempre fiz bem: cozinhar. A mesa estava linda naquela tarde. Toalha branca, flores frescas que comprei com minha aposentadoria, louça boa que eu trouxe da minha casa antiga. As amigas de Júlia chegaram em carros caros, todas elegantes e perfumadas. Carmen, a influenciadora digital que não largava o celular nem para respirar. Beatriz, empresária de não sei o que tratava todo mundo com superioridade. E mais 2 que eu nem sabia o nome. Servi o chá com cuidado, coloquei fatias generosas de bolo em cada prato, ofereci os biscoitos que ainda estavam mornos. Por um momento, quando vi Beatriz provar o primeiro pedaço e fechar os olhos apreciando, pensei que talvez, só talvez, elas reconheceriam o esforço. Foi quando Júlia soltou aquela frase, alta o suficiente para todo mundo ouvir: "Gente, vocês realmente vão comer isso? Porque, olha, essa velha só faz comida ruim." As risadas vieram instantâneas. Carmen apontou o celular para mim, gravando minha reação. Beatriz fingiu simpatia, mas não escondeu o sorriso de canto de boca. As outras 2 riram abertamente, uma delas chegando a empurrar o prato para longe como se estivesse contaminado. "Júlia, para!" Pedro estava sentado no canto da varanda, escondido atrás do jornal, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Nem levantou os olhos. "Para nada, amor. Alguém tem que falar a verdade." Júlia continuou, animada com a plateia. "Ela fica aqui toda semana fazendo essas receitas de vó, achando que é MasterChef, mas sinceramente, até comida de aplicativo é melhor. Pelo menos vem temperada direito." Mais risadas. Carmen comentou algo sobre culinária do século passado. Beatriz sugeriu que eu deveria fazer curso de gastronomia moderna, antes de ousar servir comida para pessoas que entendem de verdade. Recolhi as xícaras com mãos que eu forcei a não tremer. Cada prato, cada talher, cada guardanapo usado, era mais um pedaço da minha humilhação sendo carregado de volta para a cozinha. Ouvi Júlia gritando lá de fora: "Helena, pode trazer o delivery que pedi. Pelo menos isso a gente consegue comer." Na cozinha, sozinha, apoiei as mãos na pia e respirei fundo. Não ia chorar. Não ia dar esse gosto para ela. Olhei para o bolo que tinha sobrado. 3/4 inteiros, perfeitamente dourado, com aquela calda brilhante que minha mãe me ensinou a fazer quando eu tinha 10 anos. 48 anos fazendo aquele bolo. 48 anos aperfeiçoando cada detalhe. Pedro apareceu na porta da cozinha, constrangido. "Mãe, desculpa. Você sabe como a Júlia é. Ela não quis dizer daquele jeito." "Não quis?" Olhei para ele. "Seu pai teria te colocado de castigo se você falasse assim comigo quando era criança." Ele baixou os olhos. "Foi só uma brincadeira. Uma brincadeira." Sequei as mãos no pano de prato. "Pode voltar para suas visitas, Pedro." Eu estou bem. Mas eu não estava bem. Estava cansada. Cansada de ser invisível, de ser ridicularizada, de ter meu trabalho tratado como lixo por uma menina que mal sabia fritar um ovo. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. "Alô?
Helena Ferreira Silva? A voz masculina era profissional, animada. Aqui é Rodrigo Mendes, produtor do programa MasterChef Legends. Tenho uma notícia que vai mudar sua vida. Aquela não foi a primeira humilhação. Foi apenas a mais pública, a que finalmente estourou como bolha de sabão envenenada que eu vinha segurando há 3 anos inteiros. 3 anos desde que Júlia entrou na minha família e decidiu que sogra boa é sogra invisível. Lembro perfeitamente do primeiro jantar depois do casamento. Tinha preparado lasanha de berinjela, receita que levava 2 dias de preparo entre dessalgar as fatias, fazer o molho de tomate fresco e montar camada por camada com bechamel caseiro. Pedro adorava aquela lasanha desde criança, sempre pedia nos aniversários. Júlia chegou na mesa, olhou o prato como se eu tivesse servido lixo e disse: "Nossa, Helena, você não avisou que ia ter jantar pesado hoje. Já pedi delivery japonês." E comeu sushi na frente da família inteira, enquanto minha lasanha esfriava intocada. Pedro, como sempre, não disse nada. Apenas murmurou um "Júlia, isso é falta de educação." Mas sem força, sem convicção. No final, foi ele quem comeu a lasanha sozinho, depois que ela subiu para o quarto e ainda pediu desculpas por ela. Sabe como é, mãe? Ela cresceu comendo fora, não tá acostumada com comida caseira. A casa era grande demais para 2 pessoas, então, quando sugeriram que eu vendesse meu apartamento para ajudar com a entrada da propriedade e morasse com eles, achei que seria bom. Família junta, ajudando um ao outro. O que não me contaram é que morar com eles significava ficar relegada à edícula dos fundos, um quartinho de empregada reformado com banheiro minúsculo e janela que dava para o muro. "É só até vocês se estabelecerem", Júlia disse com aquele sorriso falso. "Depois a gente vê um lugar melhor para você." 3 anos depois, eu continuava ali. E cozinhava. Deus do céu, como eu cozinhava. Toda semana experimentava receitas novas, tentava impressionar, buscava aquela aprovação que nunca vinha. Fazia os pratos favoritos de Pedro. Tentava agradar o paladar sofisticado de Júlia, com versões modernas de receitas tradicionais. Nada era suficiente. "Helena, esse frango tá muito salgado. Esse bolo ficou seco. Você usou alho demais. Isso aqui tá com gosto de comida de hospital." As críticas vinham sempre depois do primeiro garfo, como se ela tivesse prazer em destruir horas de trabalho com uma frase. Pedro comia em silêncio. Sempre em silêncio. O menino que cresceu lambendo a tigela de bolo, que me abraçava na cozinha dizendo que eu era a melhor cozinheira do mundo, agora apenas baixava a cabeça e aceitava que a esposa humilhasse sua mãe todos os dias. No Natal passado, ofereci fazer a ceia inteira. Peru recheado, farofa de castanhas, arroz à grega, rabanada especial. Júlia disse que já tinha contratado buffet porque não podia arriscar a ceia com comida caseira. Imagina se os convidados dela passam mal. Passei o Natal sozinha na edícula, ouvindo as risadas vindas da casa principal, enquanto comia um pedaço do peru que tinha feito para mim mesma. O pior não era a crítica constante. Era a invisibilidade. Júlia organizava jantares, festas, reuniões de amigas, e eu nunca era convidada. Quando aparecia para ajudar, arrumar a mesa, servir as bebidas, ela me tratava como funcionária. "Helena, recolhe esses pratos. Helena, traz mais gelo. Helena, pode ir. Obrigada." As amigas dela seguiam o exemplo. Carmen, que morava grudada no celular criando conteúdo para a internet, já havia filmado várias vezes minhas gafes na cozinha. Uma vez derrubei vinho na toalha e ela postou nos stories com legenda "Até a sogra colabora com o caos." Beatriz, a empresária, me tratava como se eu fosse analfabeta, sempre explicando coisas óbvias devagar, como se eu não entendesse português. Eu aguentava porque não tinha opções. Meu apartamento estava vendido. O dinheiro ajudou a comprar aquela casa onde eu nem era bem-vinda. Minha aposentadoria era modesta demais para alugar algo decente. E, principalmente, aguentava porque era mãe. Porque tinha esperança que um dia Pedro acordasse, lembrasse quem eu era e defendesse sua mãe. Mas naquela tarde de domingo, quando Júlia gritou para a varanda inteira que eu só fazia comida ruim, algo dentro de mim rachou. Não quebrou completamente ainda. Isso viria depois.
mas rachou o suficiente para eu perceber que precisava mudar algo. Foi por isso que, 4 meses antes, numa madrugada insone, tinha me inscrito no MasterChef Legends, usando o pseudônimo e endereço da minha amiga Dona Irene. Enviei fotos de pratos, fichas técnicas de receitas, até amostras que mandei por correio através dela para que não levantassem suspeitas. Nunca acreditei que seria selecionada. Eram milhares de inscritos, e eu era apenas uma senhora de 58 anos que cozinhava na solidão de uma edícula. Mas me inscrevi mesmo assim, porque precisava provar, nem que fosse só para mim mesma, que meu talento existia, que eu não era a velha que só faz comida ruim. E agora, com o telefone na mão e a voz daquele produtor dizendo que eu havia sido selecionada, percebi que a rachadura que Júlia causou naquela tarde ia se transformar em terremoto. Fiquei parada na cozinha com o telefone colado na orelha, ainda processando o que acabara de ouvir. Rodrigo Mendes, do MasterChef Legends, estava me dizendo que eu havia sido selecionada. Eu, Helena Ferreira Silva, 58 anos, moradora de edícula, sogra ridicularizada, estava sendo convidada para aparecer no programa de culinária mais assistido do país. Desculpe, senhor Rodrigo, mas... tem certeza que é comigo mesmo? Minha voz saiu trêmula. Eu me inscrevi faz meses, usando outro nome. Nem imaginei que... Temos certeza absoluta, Helena. Suas receitas foram provadas por nossa equipe técnica. Enviou aqueles bolos de limão siciliano com calda de açúcar queimado, lembra? E as amostras de biscoitos amanteigados que chegaram no mês passado? Ele ria do outro lado, animado. O chefe Laurent Dubois provou pessoalmente e disse que eram obras de confeitaria clássica perfeita. Ficou impressionado que viesse de alguém sem formação em gastronomia. Meu coração disparou. Chefe Laurent Dubois era francês, jurado rigoroso do programa, famoso por fazer competidores chorarem com suas críticas. E ele havia elogiado meus bolos? Os mesmos bolos que Júlia desprezava semanalmente? O problema, Rodrigo continuou, é que tivemos desistência de última hora. Uma competidora teve emergência familiar e precisamos preencher a vaga para o programa de hoje à noite. Você consegue estar aqui nos estúdios em São Paulo até 19 horas? Olhei para o relógio. Eram 15h40. Hoje à noite? Mas são 4 horas. Eu moro a 3 horas daqui, por isso estou ligando agora. Já organizamos transporte. Tem um motorista esperando na rodoviária central para te buscar em 40 minutos. Tudo pago pela produção, incluindo maquiagem, figurino, tudo que precisar. Só precisa trazer você mesma e sua determinação. Pela janela da cozinha, vi Júlia e as amigas ainda rindo na varanda. Carmen gravava vídeos, Beatriz mexia no celular e de vez em quando ouvia alguma risada alta seguida do meu nome. Estavam provavelmente inventando mais piadas sobre a velha e sua comida horrível. Algo dentro de mim se acendeu. Não era raiva, era determinação pura, cristalizada por anos de humilhação silenciosa. Eu aceito. Falei com firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Mas preciso de uma condição. Ninguém aqui pode saber. Meu filho, minha nora, ninguém. Só quero que descubram quando o programa estiver ao vivo. Houve pausa do outro lado. Entendo. Algum motivo específico? Digamos que quero que seja surpresa. Perfeito. Está no seu direito manter privacidade até a transmissão. Aliás, é comum. Muitos competidores não avisam família para evitar pressão. Rodrigo começou a passar detalhes práticos. Nome do motorista, endereço do estúdio, horário exato. Ah, e Helena? Traga seu caderno de receitas se tiver. Ajuda a se sentir segura nos bastidores. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, mas de adrenalina absoluta. Olhei ao redor da minha cozinha. A cozinha onde passei incontáveis horas aperfeiçoando receitas que ninguém valorizava. As panelas velhas, mas bem cuidadas, os potes de temperos organizados, o caderno gasto cheio de anotações manuscritas de décadas. Peguei o caderno, enfiei na bolsa junto com documentos. Troquei a roupa simples por calça jeans limpa e blusa discreta. Nada chamativo. Não queria que Pedro ou Júlia notassem que eu estava saindo arrumada demais. Precisava de aliada. Atravessei o quintal até a casa de Dona Irene, minha vizinha
e única amiga verdadeira naquele lugar. Ela estava regando as plantas quando bati na porta dos fundos. Helena? Que cara é essa? Dona Irene era senhora de 70 anos, esperta como ninguém. Contei tudo em voz baixa e rápida. Os olhos dela se arregalaram. Meu Deus do céu, menina. Você vai mesmo? Vou. Mas não posso contar para ninguém ainda. Se Pedro ou Júlia perguntarem, diz que fui resolver problema no banco, qualquer coisa. Dona Irene me abraçou forte. Vai lá e mostra para aquela mocinha mal educada quem você realmente é. Sempre soube que você tinha talento, Helena. Sempre soube. Saí pela porta dos fundos, evitando passar pela varanda onde Júlia ainda estava. Caminhei rápido pelas 3 quadras até o ponto de ônibus, coração batendo forte demais. Cada passo era mistura de terror e euforia. No ônibus para a rodoviária, olhei pela janela vendo a cidade passar. Quantos anos vivendo pequena? Quantos anos engolindo desprezo? Quantos bolos perfeitos jogados no lixo porque estavam secos? Ou muito doces? Ou qualquer desculpa que Júlia inventasse? Hoje isso mudava. Hoje o mundo ia ver o que eu realmente era capaz. E Júlia ia descobrir, ao vivo na televisão nacional, que a velha que só faz comida ruim tinha talento reconhecido por um dos maiores chefes do mundo. O motorista me esperava com placa do meu nome na rodoviária. Era homem simpático de uns 40 anos que me ajudou com a bolsa. Dona Helena, prazer, sou o Carlos. Vamos chegar a tempo, pode ficar tranquila. Enquanto o carro cortava o trânsito em direção a São Paulo, olhei para minhas mãos. Mãos que amassaram milhares de massas, temperaram milhares de pratos, criaram milhares de receitas. Mãos que minha nora considerava incapazes. Hoje essas mãos iam fazer história. Os estúdios do MasterChef Legends eram maiores do que eu imaginava. Luzes gigantescas penduradas no teto, câmeras por todos os lados, uma cozinha profissional que fazia a da minha casa parecer brinquedo de criança. Rodrigo me levou direto aos bastidores, onde uma equipe inteira aguardava os competidores. Helena, você tem 1 hora até começarmos. Vamos te arrumar, te brifar sobre o formato, e depois é só confiar no seu talento. Ele me entregou para uma produtora chamada Amanda, mulher eficiente de uns 30 anos, que já cuidava de 3 competidores simultaneamente. No camarim, sentei numa cadeira de maquiagem enquanto Cíntia, a maquiadora, começava a trabalhar. Relaxa, querida. Vou te deixar linda, mas natural. O importante é você se sentir bem. Ela conversava enquanto aplicava base, pó, blush. Nunca tinha me maquiado assim na vida. Júlia sempre dizia que mulher da minha idade não precisava se arrumar muito. Vestiram-me com roupa elegante, mas confortável. Calça preta, blusa branca impecável, um avental branco bordado com o logo do programa. Quando me vi no espelho, não reconheci a mulher que me olhava de volta. Parecia profissional, confiante, digna. Foi quando o chefe Laurent Dubois entrou no camarim. Alto, francês, com aquele ar sério que todo mundo conhece da TV. Ele cumprimentou cada competidor individualmente e, quando chegou até mim, pegou minha ficha técnica das mãos de Rodrigo. Ah, você é a Helena das receitas extraordinárias. Seu sotaque era carregado, mas compreensível. Provei pessoalmente seus bolos. Técnica perfeita, sabor equilibrado, textura impecável. Onde aprendeu confeitaria clássica? Aprendi com minha mãe, chefe. E depois fui aperfeiçoando sozinha, testando, ajustando ao longo de 40 anos. Ele assentiu com aprovação. 40 anos de prática vale mais que qualquer diploma. Cozinha não é sobre títulos. É sobre dedicação e amor pelo que faz. Você tem isso. Apertou minha mão. Boa sorte hoje à noite. Vou estar assistindo cada passo seu. Quando ele saiu, minhas pernas estavam tremendo. Chefe Laurent Dubois, o mesmo que fazia participantes chorarem na TV, havia elogiado meu trabalho. Amanda me levou para a sala de briefing junto com outros 9 competidores. Éramos 10 ao todo. Gente de todas as idades, origens, histórias. Uma jovem de 20 e poucos anos que cozinhava desde criança. Um senhor aposentado que sempre sonhou em competir. Uma mãe solteira que sustentava 3 filhos com marmitas caseiras.
Cada um ali tinha motivo para estar naquele palco. Rodrigo explicou o formato. Programa ao vivo, 1h30 de duração, prova única eliminatória onde 5 avançariam para a próxima fase. Vocês terão 60 minutos para preparar prato que represente sua essência como cozinheiro. Podem usar qualquer ingrediente disponível na despensa. Jurados avaliarão técnica, criatividade, sabor e apresentação. Meu coração disparou. 60 minutos. Um prato que representasse minha essência. Imediatamente soube o que faria. O bolo de limão siciliano com calda de açúcar queimado. O mesmo que Júlia ridicularizou horas atrás. Mas não seria simples. Seria a versão sofisticada, com elementos técnicos que aprendi ao longo de décadas. Apresentação de restaurante 5 estrelas. Uma coisa importante. Rodrigo continuou. Programa é ao vivo. Seus familiares podem estar assistindo neste exato momento. Se alguém quiser avisar alguém antes de começar, este é o momento. Todos pegaram celulares. Eu deixei o meu no bolso. Rodrigo percebeu e veio até mim. Tem certeza que não quer avisar ninguém, Helena? Tenho certeza. Quero que seja surpresa completa. Ele sorriu. Entendi. Às vezes a melhor revelação é a inesperada. Às 19h50 nos levaram para os bastidores do palco. Dava para ouvir o burburinho da plateia do outro lado, o som das câmeras sendo testadas, a música tema do programa tocando baixinho. Cada competidor esperava sua vez de ser chamado para entrar. Quando finalmente o diretor deu sinal e as luzes se acenderam, o apresentador começou. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao MasterChef Legends, edição especial que celebra talentos anônimos da culinária brasileira. A plateia aplaudiu forte. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse desmaiar. Olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que Júlia desprezava, que prepararam milhares de refeições ignoradas, que seguravam panelas quando todo mundo dormia. Hoje essas mãos iam mostrar para o país inteiro do que eram capazes. E em algum lugar da cidade, numa casa que eu chamava de lar, minha nora estava prestes a ter o choque da vida dela. Quando meu nome foi chamado e entrei naquele palco iluminado, senti algo que não sentia há anos. Orgulho de mim mesma. As luzes eram quentes, a plateia aplaudiu e o apresentador sorriu enquanto lia minha ficha. Helena Ferreira Silva, 58 anos, cozinheira autodidata com 40 anos de experiência. Sejam bem-vindos. Caminhei até minha bancada, estação número 7. E toquei a superfície fria do inox. Panelas profissionais, facas de qualidade, ingredientes frescos organizados. Tudo que uma cozinheira de verdade poderia desejar. Olhei para os lados e vi outros competidores igualmente nervosos, mas todos com aquele brilho nos olhos de quem está realizando o sonho. Os jurados foram apresentados um por um. Chefe Laurent Dubois, que já havia me elogiado nos bastidores. Chefe Helena Rizzo, primeira mulher sul-americana a ganhar prêmio de melhor chefe do mundo. E chefe Eric Jacquin, temido por todos, mas respeitado por seu conhecimento absoluto. Os 3 sentaram na bancada de avaliação, observando cada movimento nosso com atenção de águias. Competidores, chefe Laurent falou com sotaque que fazia tudo soar elegante. Vocês terão 60 minutos para preparar prato que represente a essência de quem são como cozinheiros. Usem técnica, criatividade, alma. Mostrem por que merecem estar aqui. Seu tempo começa agora. A contagem regressiva começou. 60 minutos no relógio digital gigante acima do palco. Corri para a despensa e peguei tudo o que precisava. Limões sicilianos frescos, açúcar refinado, ovos orgânicos, manteiga de primeira, farinha especial. Voltei para a bancada com braços cheios e comecei a trabalhar. Minhas mãos se moviam em piloto automático. 40 anos de repetição criaram memória muscular perfeita. Separei gemas de claras com precisão cirúrgica. Bati a manteiga com açúcar até obter creme aerado exatamente no ponto. Rale a casca dos limões com movimentos que aprendi quando tinha 20 anos e ainda morava com minha mãe. Chefe Helena Rizzo passou pela minha bancada observando. O que está preparando, Helena? Bolo de limão siciliano com calda de açúcar queimado, chefe. Mas em versão desconstruída, com elementos modernos. Mostrei os componentes separados.
Vou fazer espuma de limão, crocante de açúcar, bolo úmido em camadas finas. Ela assentiu com aprovação. Ambicioso. Técnica clássica com apresentação contemporânea. Gosto da proposta. Enquanto trabalhava, percebi que pela primeira vez em anos estava cozinhando sem medo de julgamento. Sem a voz de Júlia na minha cabeça dizendo que estava errado, que ninguém ia gostar, que eu era velha demais para entender culinária moderna. Aqui, só importava o resultado final. A massa foi para a forma perfeita, redonda, untada com precisão. Coloquei no forno na temperatura exata, 180 graus, 15 minutos. Enquanto assava, preparei a calda. Açúcar no fogo alto, sem mexer, apenas observando o ponto exato de caramelização. 1 segundo a mais e queimaria. 1 segundo a menos e não teria profundidade de sabor. 30 minutos restantes, anunciou o apresentador. Acelerei. Tirei o bolo do forno, dourado perfeito, cheiro que fazia água na boca. Preparei a espuma usando sifão profissional, algo que nunca tive acesso em casa, mas que estudei em vídeos online durante madrugadas insones. O crocante de açúcar precisava ser fino como papel, transparente, quebradiço. Espalhar o açúcar derretido em camada finíssima sobre silpat. Chef Jacun parou na minha frente, braços cruzados. De onde veio essa receita? Da minha mãe, chefe. Mas adaptei ao longo de 40 anos. Cada vez que faço, aprendo algo novo, melhoro algum detalhe. 40 anos fazendo o mesmo bolo? Ele arqueou sobrancelha. Não enjoou? Nunca, chefe. Porque cada vez é a oportunidade de fazer melhor que a anterior. Ele sorriu, raro vindo dele, e continuou andando. Montei o prato com cuidado de cirurgião. Camada de bolo úmido na base. Calda de açúcar queimado criando desenho artístico. Espuma de limão em quenelle perfeita. Crocante de açúcar em pé, desafiando gravidade. Finalizei com raspas de limão fresco e flores comestíveis. 5 minutos. Respirei fundo. Olhei para meu prato. Era lindo. Era técnico. Era eu. Toda a minha história. Todo o meu esforço. Todo o meu talento invisível finalmente materializado em comida. Tempo esgotado. Mãos para cima. Dei passo para trás. Pronto. Não importava mais o que acontecesse depois. Eu havia provado para mim mesma que era capaz. Um por um, os jurados provaram os pratos dos competidores. Alguns receberam elogios, outros críticas duras. Quando chegou minha vez, carreguei meu prato até a bancada de avaliação com mãos firmes. Chefe Lohan provou primeiro. Fechou os olhos. Mastigou devagar. Silêncio tenso. Então abriu os olhos e sorriu largo. Isto é obra-prima de confeitaria clássica executada com maestria moderna. Textura perfeita, sabor equilibrado, apresentação impecável. Helena, onde você aprendeu a cozinhar assim? Aprendi cozinhando para minha família, chefe. Todos os dias durante 40 anos. Chefe Helena Rizzo provou e assentiu vigorosamente. Este bolo tem alma. Sinto amor em cada camada. Técnica impecável aliada à emoção genuína. Parabéns. Chef Jacquin foi o último. Provou. Ficou em silêncio por tempo que pareceu eternidade. Então, este é um dos melhores bolos que já provei neste programa. Ponto final. A plateia explodiu em aplausos. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de validação, de reconhecimento, de justiça finalmente servida. Voltei para minha bancada tremendo. Pela primeira vez em 58 anos de vida, senti que meu talento havia sido verdadeiramente visto. E em algum lugar da cidade, numa casa onde eu morava mas nunca fui valorizada, minha nora estava assistindo tudo ao vivo. Júlia estava esparramada no sofá da sala, taça de vinho na mão, celular no colo, rindo de algum vídeo que Carmen havia postado nos stories. As amigas tinham ido embora há pouco mais de 1 hora, deixando para trás uma tarde que ela considerava hilária. Humilhar a sogra nunca foi tão divertido. Pedro, traz mais vinho? Gritou para o marido que estava na cozinha. Ele apareceu com a garrafa, rosto fechado. Desde que as amigas foram embora, Pedro mal havia falado com ela. Júlia, você foi muito pesada com minha mãe hoje. Aquilo não foi brincadeira.
Foi crueldade. Ah, pelo amor de Deus, Pedro. Sensível demais. Sua mãe precisa ouvir a verdade às vezes. Aquelas receitas antiquadas dela. Júlia fez careta. De qualquer forma, ela já deve estar lá no quartinho dela, chorando e fazendo drama. Amanhã passa. Pedro ia responder quando o celular dele apitou. Mensagem do WhatsApp de um colega de trabalho. Cara, sua mãe não está no MasterChef agora? Ele franziu a testa. Que história é essa? Do que você está falando? Júlia mal prestava atenção, mexendo no próprio celular. Meu amigo disse que minha mãe está na TV. Pedro pegou o controle remoto e mudou de canal para a Band. A tela mostrava exatamente o MasterChef Legends, programa ao vivo, com os competidores nas bancadas finalizando pratos. Sua mãe na TV? Júlia riu. Pedro, você bebeu? Sua mãe mal sabe usar celular, quanto mais estar num programa de culinária na televisão nacional. Ela parou de falar quando a câmera focou na bancada número 7. Ali, elegante, maquiada profissionalmente, concentrada como cirurgiã, estava Helena, sua sogra, a velha que só faz comida ruim, montando prato que parecia saído de restaurante 5 estrelas. O copo de vinho escorregou da mão de Júlia, derramando líquido vermelho no sofá bege. Ela nem notou. Não, não é possível, sussurrou, levantando devagar, se aproximando da TV como se estivesse vendo fantasma. É minha mãe, Pedro falou, voz misturando choque e algo parecido com orgulho. Meu Deus, é realmente ela. O apresentador narrava. Helena Ferreira Silva, 58 anos, cozinheira autodidata com 40 anos de experiência, finaliza seu prato. Um bolo de limão siciliano desconstruído com elementos de alta confeitaria. Júlia sentiu o estômago revirar. Aquele bolo. Era o mesmo bolo que ela tinha ridicularizado horas atrás. O mesmo bolo que chamou de comida ruim de velha. Mas na tela da TV, apresentado em prato branco impecável, com decoração profissional e técnica visível, parecia obra de arte. Tempo esgotado, o apresentador gritou. Helena deu passo para trás, mãos tremendo ligeiramente, mas expressão serena, digna. Pedro. Júlia segurou o braço do marido. Sua mãe? Como ela? Você humilhou ela hoje à tarde. Pedro interrompeu, voz dura. Na frente das suas amigas. Chamou ela de velha que só faz comida ruim. Lembra? A câmera seguiu Helena levando o prato até a bancada dos jurados. Chefe Laurent Dubois, o francês temido, provou primeiro. A expressão dele mudou completamente, de neutra para impressionada. Ele mastigou devagar, fechou os olhos. Então, abriu com um sorriso largo. Isto é obra-prima de confeitaria clássica executada com maestria moderna. Sua voz ecoou pelo estúdio. Textura perfeita, sabor equilibrado, apresentação impecável. Helena, onde você aprendeu a cozinhar assim? A câmera focou close no rosto de Helena. Júlia viu as lágrimas nos olhos da sogra, mas também viu algo mais. Força, dignidade, orgulho. Aprendi cozinhando para minha família, chefe. Todos os dias durante 40 anos. Pedro soltou o som estrangulado, algo entre riso e choro. 40 anos. Ela cozinhou para minha vida inteira. E eu deixei você humilhar ela. Chefe Helena Rizzo provou e praticamente brilhou. Este bolo tem alma. Sinto amor em cada camada. Técnica impecável aliada à emoção genuína. Parabéns, Helena. Então, chefe Jaquim, o mais temido de todos, provou. Silêncio absoluto. A plateia prendeu a respiração. Júlia prendeu a respiração. Este é um dos melhores bolos que já provei neste programa. Ponto final. A plateia explodiu. Júlia sentiu as pernas falharem e teve que sentar no chão. Na tela, Helena chorava abertamente, cobrindo o rosto com as mãos enquanto a plateia aplaudia de pé. O celular de Júlia começou a explodir com notificações. WhatsApp, Instagram, mensagens de conhecidos, de desconhecidos. Ela abriu tremendo. Beatriz. Júlia. A Helena que você humilhou hoje é a mesma que está arrasando no MasterChef agora? Carmen. Amiga, você viu? A sogra que você chamou de velha que faz comida ruim ganhou nota perfeita no MasterChef. Isso tá viralizando.
Mais mensagens chegavam a cada segundo. Conhecidos perguntando se era aquela Helena. Estranhos comentando que viram os stories de Carmen mais cedo zoando a sogra. As peças estavam se conectando publicamente, ao vivo, para milhões de pessoas. Pedro... Júlia tentou falar, mas a voz não saía direito. Eu não sabia... Como eu poderia saber? Você não precisava saber que ela era boa o suficiente para estar na TV nacional. Pedro respondeu, ainda olhando para a tela onde Helena recebia abraços dos outros competidores. Você só precisava ter respeito básico. Ela é minha mãe. Ela cuidou de mim a vida inteira. Cozinhou pra gente durante anos. E você tratou ela como lixo. Na TV, o apresentador anunciou: Helena Ferreira Silva, você está oficialmente classificada para a próxima fase do MasterChef Legends. Parabéns! Helena sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que Júlia nunca tinha visto nela. Sorriso de alguém que finalmente estava sendo vista, valorizada, reconhecida pelo que realmente era. E Júlia, sentada no chão da sala, cara que ela mobiliou com o dinheiro da sogra, percebeu com clareza terrível que havia cometido o erro mais estúpido da sua vida. O telefone dela tocou. Era Carmen. Júlia atendeu com mão trêmula. Júlia, a gente precisa conversar. Aquele vídeo que postei mais cedo. Você humilhando sua sogra. Tá viralizando. E não do jeito bom. Enquanto Júlia entrava em pânico na sala de casa, eu estava nos bastidores do MasterChef vivendo o momento mais surreal da minha vida. A produção me levou para a área de descanso, junto com outros 4 competidores que também haviam passado para a próxima fase. Maquiadores retocaram nosso visual, nos ofereceram água, snacks leves. Mas tudo o que eu conseguia fazer era olhar para minhas mãos ainda tremendo de adrenalina. Helena, você foi sensacional. A jovem de 20 e poucos anos que também havia passado me abraçou. Aquele bolo estava perfeito. Os jurados amaram. Rodrigo apareceu com o tablet na mão, sorriso enorme no rosto. Helena, você virou trending topic no Twitter. As redes sociais estão explodindo com seu nome. Quer dar uma olhada? Peguei o tablet e vi dezenas, centenas de tweets sobre mim. Pessoas emocionadas, elogiando o bolo, comentando sobre cozinheiras anônimas que merecem reconhecimento. Mas o que mais me chamou a atenção foi thread viral de alguém que havia encontrado o vídeo de Carmen. Gente, a Helena do MasterChef é a mesma que foi humilhada pela nora horas atrás. Olhem esse vídeo da nora dela chamando ela de velha que só faz comida ruim, e ela acabou de ganhar nota perfeita no programa. Justiça, MasterChef Legends. O vídeo tinha milhares de compartilhamentos. Carmen havia gravado a cena toda, Júlia rindo, as amigas zombando, eu recolhendo xícaras em silêncio. A narrativa estava se montando sozinha nas redes sociais. Sogra humilhada vence no MasterChef com o mesmo bolo ridicularizado pela nora. Isso é... Comecei, mas não tinha palavras. É karma. Rodrigo completou com um sorriso satisfeito. E a segunda fase vai ao ar daqui 30 minutos. Você está pronta? Assenti. Mais que pronta. Estava determinada. A segunda fase foi anunciada pelo apresentador. Competidores classificados, vocês terão agora 45 minutos para preparar prato salgado que mostre técnica avançada. Podem usar qualquer ingrediente da despensa. Essa prova definirá quem vai para a grande final. Quando o cronômetro começou, corri para a despensa e peguei ingredientes para fazer algo que sempre quis tentar, mas nunca tive coragem. Risoto de limão siciliano com camarões flambados e crocante de parmesão. Técnica italiana clássica que estudei em livros emprestados da biblioteca, que pratiquei mentalmente centenas de vezes, mas nunca executei de verdade por medo de errar. Hoje não havia medo, só determinação pura. Comecei torrando os grãos de arroz arbóreo na manteiga, movimento circular constante para cada grão ficar selado. Adicionei vinho branco aos poucos, deixando evaporar completamente antes do próximo caldo. Chefe Jaquim passou pela minha bancada, observando. Risoto é teste de paciência e técnica. Não pode apressar. Ele me olhou sério. Você sabe disso? Sei, chefe. Paciência aprendi criando filho sozinha.
técnica aprendi fazendo arroz todos os dias por 40 anos. Ele soltou risada curta. Boa resposta. O risoto ia ganhando cremosidade perfeita. Enquanto mexia, flambo os camarões em conhaque. Chama azul subindo dramática da frigideira, selando o exterior e mantendo o interior suculento. Para finalizar, fiz crocante de parmesão. Queijo ralado espalhado fino em frigideira antiaderente até formar disco dourado e quebradiço. 20 minutos, anunciou o apresentador. Finalizei o risoto com manteiga gelada, criando aquela textura aveludada que caracteriza prato bem feito. Ralei limão siciliano fresco por cima. Adicionei os camarões flambados dispostos artisticamente. Quebrei o crocante de parmesão em pedaços irregulares, criando altura no prato. Quando o tempo acabou, olhei para meu prato e senti orgulho que nunca tinha sentido antes. Era profissional, era técnico, era lindo. Na avaliação, chefe Helena Rizzo provou, e seus olhos se arregalaram. Helena, este risoto está no ponto perfeito. Cremoso sem estar empapado, grãos com textura mas não crocantes. A técnica está impecável. Chefe Lohan cortou o camarão observando o interior. Cozimento perfeito, mal passado exatamente como deveria ser. E esse crocante de parmesão adiciona a textura que complementa a cremosidade do risoto. Magistral. Chefe Jacquin provou, mastigou pensativamente. Então declarou: Helena, você não está cozinhando como amadora. Está cozinhando como profissional. Se tivesse restaurante, eu comeria lá. A plateia explodiu novamente. Lágrimas desceram pelo meu rosto mais uma vez. Não conseguia controlar. Era a liberação de 58 anos de talento reprimido, ignorado, ridicularizado. Finalmente, alguém via o que eu realmente era capaz. Voltei para minha bancada enquanto outros competidores eram avaliados. Peguei meu celular que estava no bolso do avental e vi 47 mensagens não lidas. A maioria de números desconhecidos, pessoas querendo parabenizar, jornalistas pedindo entrevistas. Mas havia uma de Dona Irene. Helena, minha filha, você está voando. O bairro inteiro está assistindo, todos chorando de emoção. Você merece tudo isso e mais. E uma de Pedro. Mãe, eu não sabia. Desculpa por nunca ter defendido você. Desculpa por tudo. Você é incrível. Te amo. Nenhuma mensagem de Júlia. Quando o apresentador finalmente anunciou os resultados, meu nome foi chamado em primeiro lugar. Helena Ferreira Silva, com pontuação máxima dos 3 jurados, você está classificada para a grande final do MasterChef Legends. Cobri o rosto com as mãos, soluçando. Outros competidores me abraçaram, produtores aplaudiram, a plateia gritou meu nome. Pela primeira vez em décadas senti que valia algo, que meu trabalho importava, que eu importava. E em casa, Júlia assistia tudo, enquanto seu mundo desmoronava nas redes sociais, mensagem por mensagem, comentário por comentário, cada pessoa descobrindo que a estrela do MasterChef era a sogra que ela havia humilhado poucas horas antes. O intervalo entre a classificação e a grande final foi de apenas 15 minutos. A produção nos levou para os bastidores enquanto preparavam o palco para a última prova. Éramos 3 finalistas. Eu, o senhor aposentado que cozinhava comida nordestina com maestria, e a mãe solteira que fazia doces artesanais para sustentar os filhos. Cada um ali tinha história de luta, de superação, de amor pela cozinha. Mas eu tinha algo mais. Eu tinha raiva. Não raiva destrutiva, mas aquela raiva fria e focada que te move quando você finalmente decide que chega. Chega de ser pequena. Chega de ser invisível. Chega de aceitar migalhas de respeito. Helena, você está bem? Rodrigo apareceu com garrafa de água. Seu celular não para de tocar. Olhei para o aparelho. 127 mensagens não lidas agora. Abri algumas aleatoriamente. Jornalistas querendo entrevistas. Empresas oferecendo parcerias. Conhecidos que nunca deram bola para mim agora mandando parabéns efusivos. E finalmente, uma mensagem de Júlia. Helena, precisamos conversar. Por favor, me perdoa. Bloqueei o número. Não era hora para isso. Agora, era hora de terminar o que comecei. O apresentador nos chamou de volta ao palco.
Senhoras e senhores, chegamos à grande final do MasterChef Legends. Nossos 3 finalistas terão 75 minutos para preparar menu completo de 3 pratos: entrada, prato principal e sobremesa. Esse menu deve representar sua jornada culinária, sua essência como cozinheiro. Não há segunda chance. É tudo ou nada. Quando o cronômetro começou, eu já sabia exatamente o que faria. Meu menu seria homenagem às mulheres da minha família, minha avó, minha mãe, eu mesma. 3 gerações de cozinheiras anônimas que alimentaram famílias inteiras com amor e técnica, mas nunca receberam reconhecimento merecido. Entrada: carpaccio de beterraba com queijo de cabra e crumble de castanhas. Receita da minha avó adaptada para a apresentação moderna. Prato principal: frango assado com farofa de bacon e couve refogada. O prato que fiz para Pedro toda semana durante 30 anos. Mas desta vez com técnica profissional que elevava cada elemento. Sobremesa: o bolo de limão siciliano, claro. O mesmo que Júlia ridicularizou. Minha assinatura, minha identidade, minha vingança doce. Trabalhei com precisão cirúrgica. Cada movimento era calculado, cada segundo conta. As beterrabas foram fatiadas finas como papel usando mandolina. O frango foi temperado com mix de ervas que desenvolvi ao longo de décadas. A farofa torrada até ponto exato onde ficava crocante, mas não seca. A couve refogada com alho no momento preciso. Chefe Jacan parou na minha bancada, observando eu montar o carpaccio. 3 pratos em 75 minutos. É ambicioso demais? Chefe, passei 40 anos fazendo 3 refeições por dia para minha família. 75 minutos é luxo. Ele riu alto. Gostei da resposta. Mostra que você está. Enquanto o frango assava, preparei o bolo. Massa na forma, ao forno, cronômetro mental contando cada segundo. Não podia errar o tempo ou ficaria seco demais. Aos 15 minutos exatos, retirei. Dourado perfeito, úmido, perfumado. 30 minutos, anunciou o apresentador. Entrei em modo automático. Montei o carpaccio em pratos individuais. Beterraba em rosetas, queijo desfiado artisticamente, crumble espalhado como se fosse neve. Empratei o frango com farofa ao lado e couve formando moldura verde. Finalizei o bolo com calda de açúcar queimado e decoração que levou anos para aperfeiçoar. Quando o tempo acabou, olhei para meus 3 pratos alinhados. Eram bonitos, eram técnicos, eram eu, 40 anos de experiência transformados em comida. A avaliação final foi tensa. Os 3 finalistas levaram seus menus até a bancada dos jurados. A plateia estava em silêncio absoluto. Milhões assistiam pela TV. Chefe Helena Rizzo provou cada elemento do meu menu metodicamente. Helena, este carpaccio está perfeito. Acidez equilibrada, textura cremosa do queijo contrastando com crocância do crumble. É entrada de restaurante 5 estrelas. Provou o frango. O tempero está impecável, a carne suculenta, a pele crocante. E essa farofa... Ela fechou os olhos. Tem memória afetiva em cada grão, técnica pura combinada com alma. Chefe Lohan provou a sobremesa. O silêncio foi eterno. Então ele olhou diretamente para mim. Helena, já provei este bolo antes, nas amostras que você enviou meses atrás. E agora, feito sob pressão, na final do MasterChef, com milhões assistindo, você conseguiu fazer melhor. Isso é marca de verdadeira chefe. Chefe Jacan provou os 3 pratos em sequência. Quando terminou, colocou os talheres na mesa e ficou em silêncio por tempo que pareceu eternidade. A plateia prendia a respiração. Eu prendia a respiração. Helena Ferreira Silva. Sua voz ecoou pelo estúdio. Você cozinha com técnica de profissional, coração de mãe e alma de artista. Esse menu é um dos mais completos que já vi neste programa. Parabéns. Cobri o rosto com as mãos. Não conseguia parar de chorar. Depois que os 3 finalistas foram avaliados, veio a deliberação. Os jurados se retiraram por 10 minutos que pareceram horas. Fiquei na minha bancada ao lado dos outros finalistas, todos nos segurando as mãos, tremendo. Quando os jurados voltaram, o apresentador pegou o envelope com o resultado. Senhoras e senhores,
Após 40 anos cozinhando anonimamente, após uma vida dedicada à arte culinária sem reconhecimento, a vencedora do MasterChef Legends 2024 é Helena Ferreira Silva. O mundo parou. Depois explodiu. A plateia levantou em standing ovation. Os outros competidores me abraçaram chorando. Confetes caíram do teto. A música tema do programa tocou alto. E eu, Helena, 58 anos, sogra ridicularizada pela própria nora horas atrás, estava sendo coroada campeã do MasterChef na TV nacional. Enquanto eu recebia o troféu de campeã no palco do MasterChef, com confetes caindo e a plateia aplaudindo de pé, o celular de Júlia explodia em casa. Literalmente explodia. Notificação após notificação, mensagem após mensagem, cada uma mais devastadora que a anterior. O vídeo que Carmen havia postado mais cedo, aquele onde Júlia me humilhava na frente das amigas, chamando-me de velha que só faz comida ruim, havia viralizado de forma catastrófica, mas não da maneira que Carmen imaginava quando postou buscando risos e engajamento. Estava viralizando como exemplo de crueldade, de desrespeito, de ingratidão. Olhem a nora humilhando a sogra que acabou de ganhar o MasterChef com o mesmo bolo que ela ridicularizou. Tá justiça para a Helena. 2,3 milhões de visualizações em 3 horas. Thread sobre como sogras sofrem abuso silencioso das noras. O caso da Helena do MasterChef. 890 mil curtidas. Gente, descobri que a Helena morava numa edícula nos fundos da casa que ela mesma ajudou a comprar. Enquanto isso, a nora morava na casa principal e ainda zombava dela. 1,5 milhões de compartilhamentos. O Twitter havia transformado Júlia em símbolo de tudo que estava errado com a sociedade moderna. Desrespeito aos mais velhos, ingratidão, crueldade gratuita. Sua foto estava em todos os lugares, sempre acompanhada de comentários furiosos. Beatriz, a amiga empresária, foi a primeira a se distanciar publicamente. Quero deixar claro que não compactuo com as atitudes demonstradas no vídeo que circula. Respeito aos mais velhos é valor fundamental. Carmen, que havia filmado e postado o vídeo, estava em modo de controle de danos. Gente, eu não sabia do contexto. Achei que era brincadeira entre elas. Se soubesse que a Helena estava indo para o MasterChef, nunca teria postado. Mas a internet não perdoava. Os seguidores de Carmen despencaram, de 300 mil para 180 mil em questão de horas. Marcas que patrocinavam o conteúdo dela começaram a romper contratos publicamente. Uma perfumaria famosa postou: "Informamos que encerramos parceria com a influenciadora Carmen Santos. Não compactuamos com comportamentos que promovem desrespeito ou crueldade." Pedro estava sentado no sofá ao lado de Júlia, assistindo tudo desmoronar em tempo real. O celular dele também não parava. Colegas de trabalho, amigos, até o chefe mandando mensagens, perguntando se era verdade que a mãe dele era aquela Helena incrível do MasterChef e se era verdade que a esposa havia humilhado ela. "Júlia, você precisa apagar suas redes sociais. Agora." Pedro falou com voz tensa que ela nunca tinha ouvido antes. "Estão te destroçando lá." Júlia abriu o Instagram com mãos tremendo. Sua última foto, selfie posando com o colar de pérolas caro, tinha 47 mil comentários. Todos negativos. "Você humilhou uma mulher que podia te ensinar muito. Karma veio rápido para você. Imagina tratar mal a sogra que é chefe profissional? A burrice." Gente, essa mulher mora na casa que a sogra ajudou a pagar e ainda trata ela assim? Que nojo. Helena merece coisa melhor que uma nora ingrata dessas. Júlia tentou postar nos stories pedindo desculpas, explicando que foi mal entendido, que ela amava a sogra. Mas cada story novo recebia milhares de respostas furiosas. As pessoas não estavam interessadas em desculpas. Queriam justiça. As consequências profissionais vieram rápido. Júlia trabalhava como gerente de marketing numa empresa de cosméticos. Na segunda-feira de manhã, recebeu ligação da diretoria. "Júlia, precisamos conversar. A imagem da empresa está sendo associada negativamente ao seu nome nas redes sociais. Estamos recebendo e-mails de clientes ameaçando boicotar nossos produtos se você continuar na equipe." Foi demitida naquela mesma semana. Por justa causa.
disseram citando, conduta incompatível com valores da empresa. As amigas que riram comigo naquela tarde sumiram. Bloquearam Júlia nas redes sociais. Não respondiam mensagens. Inventavam desculpas quando ela tentava ligar. Ninguém queria ser associado à nora que humilhou a sogra do MasterChef. O pior foram os olhares. Júlia não podia sair de casa sem ser reconhecida. No supermercado, pessoas sussurravam e apontavam. Na rua, alguém gritou. Ei, sua mal-educada, a Helena merece respeito. Ela voltou para casa chorando. Trancou-se no quarto. Pedro tentou confortar, mas a verdade era dura. Júlia, você fez isso com você mesma. Eu te avisei milhões de vezes para tratar minha mãe melhor. Você escolheu humilhar ela publicamente, na frente das suas amigas, deixando que gravassem tudo. Agora está enfrentando consequências. Mas eu não sabia, Júlia gritou entre soluços. Como eu ia saber que ela estava indo para o MasterChef? Que era boa o suficiente para ganhar? Esse é o ponto, Júlia. Pedro ficou de pé, cansaço e decepção no rosto. Você não precisava saber que ela ia ganhar programa de TV para tratá-la com respeito. Ela merecia respeito simplesmente por ser minha mãe, por ter cozinhado pra gente durante anos, por ser humano. Você não respeitou ela porque achou que ela não valia nada, e o universo mostrou o quanto você estava errada. Naquela noite, Júlia ficou acordada rolando feed de notícias. Helena estava em todos os lugares. Entrevistas em programa de manhã, reportagens em revistas, trending topic mundial. A sogra que virou campeã do MasterChef depois de ser humilhada pela nora era manchete em sites do mundo inteiro. E cada matéria mencionava Júlia. Cada entrevista onde Helena contava sua história incluía a humilhação daquela tarde. Júlia havia se tornado vilã nacional, símbolo de tudo que estava errado com desrespeito aos mais velhos. Tentou mandar mensagem para Helena novamente. Helena, por favor, preciso falar com você. Me perdoa. Eu errei muito. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. A mensagem foi lida, mas não respondida. Voltei para casa 3 dias depois da vitória no MasterChef. 3 dias de entrevistas, sessões de fotos, reuniões com advogados para contratos, propostas de livros de receitas, convites para programas de TV. Minha vida havia virado de cabeça para baixo da melhor forma possível. Quando o táxi me deixou na frente da casa, aquela casa que eu ajudei a comprar, mas onde nunca fui bem-vinda, vi Pedro esperando na varanda. Ele correu até mim antes mesmo de eu descer completamente do carro. Mãe! Ele me abraçou forte, chorando no meu ombro. Mãe, desculpa. Desculpa por tudo. Por nunca ter te defendido. Por ter deixado a Júlia te tratar daquele jeito. Por ter sido covarde. Abracei meu filho de volta. Estava magoada com ele, sim. Mas era meu filho. O menino que criei sozinha. Que alimentei com esses mesmos pratos que agora o país inteiro celebrava. Pedro, levanta a cabeça. Vamos conversar dentro. Júlia estava na sala, sentada no sofá, onde dias atrás ria da minha comida. Ela levantou quando me viu, rosto inchado de tanto chorar, olheiras profundas, roupas amassadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Helena... Sua voz saiu quebrada. Helena... Eu não tenho palavras. Não tem desculpa para o que eu fiz. Você tem todo o direito de me odiar, de nunca mais falar comigo, de... Senta, Júlia. Minha voz saiu mais dura que pretendia. Ela sentou imediatamente, tremendo. Peguei cadeira e sentei na frente dela. Pedro ficou de pé atrás da esposa, mãos nos ombros dela. Helena, perdi meu emprego. Júlia começou a falar rápido, desesperada. Perdi todas as minhas amigas. Estão me cancelando nas redes sociais. Não consigo sair na rua sem alguém me reconhecer e me xingar. Eu sei que mereço. Eu sei que fui horrível com você. Mas, por favor, me perdoa. Fiquei em silêncio por longo momento, apenas olhando para ela. Essa mulher que me tratou como lixo durante 3 anos. Que zombou das minhas receitas, que me relegou à edícula, que me humilhou na frente das amigas dela. Júlia, você quer que eu te perdoe porque está arrependida? Ou porque está sofrendo consequências? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo.
Eu não sei. Talvez os dois? Helena, eu fui cruel com você. Fui mesquinha, ingrata, horrível. Você morava aqui, cozinhava pra gente, sempre foi gentil e eu te tratei como se você não valesse nada. Por quê? Perguntei simplesmente. Por que me tratou assim? Júlia cobriu o rosto com as mãos. Porque eu achava que você era fraca. Achava que sogra boa era sogra invisível, que você estava aqui por favor nosso, que eu podia te tratar de qualquer jeito porque você não tinha para onde ir. Ela me olhou com lágrimas escorrendo. Eu estava errada. Tão errada. Você não era fraca. Você era forte demais para revidar. E eu confundi gentileza com fraqueza. Sim, confundiu. Respirei fundo. Júlia, eu cozinhei para vocês durante 3 anos. Acordava cedo para fazer café da manhã, preparava almoço, jantar, fazia aqueles bolos todos os domingos esperando que um dia você reconhecesse o esforço. Mas nunca foi suficiente, era? Não foi sobre você não ser suficiente, Júlia soluçou. Foi sobre mim ser insegura, mesquinha, sobre eu precisar diminuir você para me sentir maior. E agora o país inteiro viu quem eu realmente sou, quem você realmente é. Pedro se ajoelhou ao lado de Júlia. Mãe, a Júlia perdeu tudo por causa disso. O emprego, as amigas, a reputação. Ela está pagando caro pelo erro dela. E você acha que isso me dá prazer, Pedro? Olhei para meu filho. Acha que gosto de ver ela sofrendo? Eu não sou cruel como ela foi comigo, mas também não vou fingir que tudo está bem só porque agora ela precisa do meu perdão. Levantei e caminhei até a janela. Lá fora, vi a edícula onde morei por 3 anos. Aquele quartinho pequeno que foi meu refúgio quando não era bem-vinda na casa principal. Helena, Júlia falou atrás de mim, voz pequena. O que eu posso fazer para consertar isso? Me virei. Não sei se pode consertar, Júlia. Algumas coisas, quando quebram, não voltam ao que eram. Mas posso te dizer o que vai acontecer agora. Ela me olhou esperançosa, desesperada. Eu vou me mudar. Recebi proposta para ser consultora culinária de restaurante em São Paulo. Salário bom, apartamento próprio incluso. Oportunidade de finalmente viver minha vida do meu jeito. Vi o rosto de Júlia desmoronar. Vou aceitar, porque mereço mais do que ser tolerada. Mereço ser celebrada. Mãe, Pedro começou. Deixa eu terminar, filho. Olhei para ele com firmeza que nunca usei antes. Júlia, eu te perdoo. Não porque você merece perdão, mas porque eu mereço paz. Mereço não carregar essa mágoa. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar ao que era antes. Júlia chorava abertamente agora. Vou manter contato com vocês. Vou ligar, visitar de vez em quando. Mas vou estabelecer limites. Respeito é não negociável. Gentileza é não negociável. Se um dia você provar, com ações, não palavras, que mudou de verdade, talvez possamos reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas vai ser nos meus termos dessa vez. Eu aceito, Júlia disse imediatamente. Eu aceito qualquer condição. Helena, prometo que vou mudar. Vou fazer terapia. Vou trabalhar em mim mesma, vou... Ótimo. Comece fazendo isso por você, não por mim. Peguei minha bolsa. Vou pegar minhas coisas da edícula. Pedro, me ajuda? Enquanto arrumávamos minhas poucas coisas no quartinho dos fundos, Pedro me abraçou novamente. Mãe, você virou heroína nacional. Todo mundo te ama. E eu sempre te amei. Só não soube mostrar direito. Eu sei, filho. Mães sempre sabem. Beijei sua testa. Agora você precisa decidir que tipo de homem quer ser. Aquele que deixa a esposa maltratar a mãe ou aquele que defende sua família. Júlia vai precisar de apoio para mudar de verdade. Você vai estar lá? Vou, prometo. Saí daquela casa pela última vez como moradora, mas não saí destruída ou humilhada. Saí de cabeça erguida, com troféu do MasterChef na mala e futuro brilhante pela frente. Aos 58 anos, finalmente estava começando a viver para mim. 6 meses depois da vitória no MasterChef, minha vida era irreconhecível da melhor forma possível. O apartamento em São Paulo que o restaurante me ofereceu era espaçoso, luminoso,
com cozinha dos sonhos equipada com tudo que uma chefe profissional poderia desejar. Pela primeira vez em décadas, acordava todas as manhãs sem peso no peito, sem medo de julgamento, sem precisar provar meu valor. O trabalho como consultora culinária do restaurante Essence era desafiador e gratificante. Desenvolvia cardápios, treinava a equipe, criava receitas que combinavam técnica clássica com toques contemporâneos. O chefe proprietário, um francês chamado Michel, me tratava com respeito que nunca recebi em casa própria. Helena, esse risoto de limão que você criou está fazendo sucesso incrível. Michel me mostrava reservas lotadas. Clientes pedem especificamente seu prato. Você é a estrela aqui. Mas o que mudou minha vida de verdade foi o canal no YouTube. Cozinha da Helena começou modestamente. Eu filmando receitas simples na cozinha do apartamento, compartilhando técnicas que aprendi ao longo de 40 anos. Não esperava nada além de algumas centenas de visualizações. O primeiro vídeo viralizou. Como fazer o bolo de limão siciliano que venceu o MasterChef. 3 milhões de visualizações em uma semana. Os comentários me emocionavam até as lágrimas. Minha sogra também é incrível na cozinha e nunca valorizei. Depois de ver sua história, comecei a pedir que ela me ensine. Obrigada, Helena. Tenho 62 anos e achava que era tarde demais para começar algo novo. Você me inspirou a fazer faculdade de gastronomia. Helena, você representa todas as avós e mães que cozinham com amor, mas nunca são reconhecidas. Gratidão. Em 6 meses, o canal chegou a 2 milhões de inscritos. Empresas começaram a me procurar para parcerias. Uma editora ofereceu contrato para livro de receitas. Não um livro qualquer, mas edição especial com fotos profissionais, histórias por trás de cada prato, técnicas explicadas passo a passo. Helena, Receitas e Histórias de uma Vida na Cozinha, foi lançado 3 meses depois e se tornou best-seller instantâneo. Fiz sessões de autógrafos em livrarias por todo o país, filas de pessoas, jovens, idosos, mães, filhas, sogras, noras, querendo conhecer a mulher que transformou humilhação em vitória. Numa dessas sessões em São Paulo, uma jovem de uns 30 anos se aproximou chorando. Helena, eu tratava minha sogra mal. Via ela como intrometida, chata. Sua história me fez perceber que estava sendo cruel com mulher que só queria ajudar. Pedi desculpas para ela, e agora estamos aprendendo a nos respeitar de verdade. Obrigada por me fazer enxergar. Pedro me visitava uma vez por mês. Nossas conversas eram diferentes agora. Ele me ouvia de verdade, perguntava sobre meu trabalho, se interessava pela minha vida. Júlia vinha às vezes, sempre tímida, respeitosa, trazendo pequenos gestos de desculpas. Flores, cartões escritos à mão, fotos dos momentos que perdemos. Mãe, a Júlia está fazendo terapia. Pedro me contou numa das visitas. Trabalhando as inseguranças dela, entendendo por que tratava você daquele jeito, ela mudou muito. Estou feliz por ela, respondi honestamente. Mudança genuína merece reconhecimento. Mas ainda preciso de tempo, Pedro. Algumas feridas cicatrizam devagar. Eu entendo. E ela também. A grande surpresa veio quando recebi convite para ser jurada convidada num episódio especial do MasterChef. Voltar àquele palco, mas dessa vez na bancada de avaliação ao lado dos chefes que me coroaram campeã, foi um momento surreal. Helena, de competidora a jurada em 6 meses, chefe Laurent me abraçou nos bastidores. Sua jornada é inspiração para milhões. Estou orgulhoso. Durante gravação, avaliei pratos com o mesmo cuidado e respeito que sempre tive pela comida. Lembrava de cada competidor que eu era 6 meses atrás. Nervosos, inseguros, esperançosos. Dei feedback construtivo, elogiei esforço genuíno, incentivei quem estava desanimado. A cozinha não é sobre perfeição, disse para uma competidora que chorava depois de erro. É sobre amor, dedicação, vontade de aprender. Eu cozinhei 40 anos antes de alguém reconhecer meu talento. Nunca desista. Naquela noite, sozinha no apartamento, sentei na varanda com xícara de chá olhando as luzes de São Paulo. Peguei meu celular e reli algumas mensagens antigas.
Aquelas de Júlia me humilhando. Aquelas de quando eu me sentia pequena e invisível. Depois abri mensagens recentes. Marcas querendo parcerias. Fãs compartilhando como minhas receitas trouxeram famílias juntas. Convites para programas de TV, entrevistas, palestras motivacionais. Aos 58 anos, estava vivendo vida que nunca imaginei possível. Não por vingança ou para provar ponto, mas porque finalmente dei a mim mesma permissão para brilhar. O troféu do MasterChef estava na estante da sala, brilhando sob luz suave. Ao lado, foto minha com minha mãe na cozinha de quando eu tinha 10 anos, ambas cobertas de farinha, sorrindo. Ela teria orgulho da mulher que me tornei. Peguei meu caderno de receitas, aquele mesmo que levei para o programa, e abri numa página em branco. Era hora de criar algo novo. Sempre havia próxima receita, próximo desafio, próxima história para contar. E dessa vez, contaria nos meus próprios termos, com minha própria voz, sem pedir permissão para ocupar espaço que sempre foi meu por direito,